Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. E vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa. Professora Tayana, quais são as habilidades que mobilizaremos hoje? Então vamos lá, professora. Os objetivos da aula hoje é o projeto de texto, a construção de um texto, uma revisão. As habilidades: utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do projeto de texto, na verdade. Estabelecer tema, pesquisar ideias e dados, planejar a estrutura, formular o projeto de texto. O que faremos hoje? Hoje vamos selecionar as principais ideias de um texto, vamos aprender a fazer isso, relacionar a tipologia textual, resumo, ao estudo interdisciplinar, e vamos elaborar resumos de diferentes áreas do conhecimento. Se você prestar bastante atenção nessa aula, você vai ver que você vai conseguir acompanhar muito melhor as aulas de outras disciplinas também. Você vai conseguir utilizar as habilidades desenvolvidas nesta aula para estudar outras disciplinas, aprender a resumir textos. Isto é muito importante. Antes, eu não falei, né? Esta atividade está no caderno do aluno, na página 117. Você consegue acompanhar? Terminamos a última aula, né? Aquela quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, pedindo que vocês, né, fizessem um resumo daquela fábula que está algumas páginas anteriores, na página 116, 115. Então, é interessante que o caderno do aluno pede que vocês façam um resumo, ou seja, partam de um gênero para outro gênero, né? Faça transposição. Eu queria que vocês olhassem na tela rapidinho e vissem a definição do que é um resumo, para a gente partir disto para um outro nível de resumo. Resumo é um texto escrito de forma clara e objetiva. Resumir é um ato de ler, analisar e redigir em poucas linhas as ideias essenciais e mais importantes para o leitor. Responda uma pergunta no chat em 2 minutinhos. Qual é a importância de fazer bons resumos para a organização dos estudos? E vamos à participação aí dos nossos alunos, eles estão bem antenados, difícil conseguir resumir aqui o que eles estão falando. Eu tenho aqui a Karina, que ela fala em relação da organização dos estudos. A Raíssa e a Leia falaram que é para entender melhor. O Rian, para lembrar o ponto-chave do assunto. O Giovanni, otimização do tempo. Aqui nós vamos pegar trechos daquela fábula, daquele texto, para poder resumir, porque foi a proposta, né, pedida na página 117. Na aula anterior, lemos uma fábula com argumentos, né, sobre o nascimento da galinha antes ou após o ovo. Vamos reler um excerto desse texto. Uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Segundo os cientistas, a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários desse tipo de ave. Portanto, o ovo só existiu depois que surgiu a primeira galinha. A proteína, chamada Ovocleidin 17, OC17, atua como um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca. A sua estrutura rígida é necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção enquanto o filhote se desenvolve lá dentro. A descoberta foi revelada no documento Structural Control of Crackstock Nucleo by Eggshell Protein, que em tradução livre quer dizer controle estrutural de núcleo de cristais pela proteína da casca do ovo. Na pesquisa, foi utilizado um supercomputador para visualizar de forma ampliada a formação de um ovo. A máquina, chamada de Hector, revelou que a OC17 é fundamental no início da formação da casca. Essa proteína é o que transforma o carbonato de cálcio em cristais de calcita, que compõem a casca do ovo. Dr. Colin Freeman, do Departamento de Engenharia Material da Universidade de Sheffield, constatou: há muito tempo se suspeita de que o ovo veio primeiro, mas agora temos a prova científica de que, na verdade, a galinha foi a precursora. E vamos pegar o primeiro exemplo, um trecho da fábula, né? Exemplo 1 na lousa, na tela. Leiam comigo, releiam comigo na realidade. Uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Segundo os cientistas, a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários deste tipo de ave. Portanto, o ovo só existiu depois que surgiu a primeira galinha. A proteína chamada Ovocleidin 17, ou C17, atua como um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca.
A sua estrutura rígida é necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção enquanto o filhote se desenvolve lá dentro. Então, eu vou sublinhar ele. Olha, se olhar na tela, eu sublinhei o assunto central desse parágrafo. A galinha veio primeiro. Eu comecei a resumi-lo. Resumi esse parágrafo, a galinha veio primeiro. Só que esse parágrafo não se resume nisso. Sublinhem quais argumentos nesse parágrafo sustentam a tese de que a galinha veio primeiro. Na tela, a galinha veio primeiro é o nosso tema, né, do parágrafo. Aí eu vou ler só o sublinhado. A galinha veio primeiro. A formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários deste tipo de ave, chamada ovocledidin 17, OC17, um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca, estrutura necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção, o filhote. Eu posso fazer uma mágica maior do que essa. Eu posso fazer assim, olha. A mesmíssima coisa resumida. A galinha veio primeiro, pois a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários deste tipo de ave, chamada ovocledidin 17, OC17, um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca, que é uma estrutura necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção ao filhote. Vá até a página 91 do seu caderno do aluno, você vai encontrar esse texto lá, olha só, que é da disciplina de Sociologia. Sociologia. Eu vou ler esse texto de sociologia com vocês. Vamos lá? A sociedade é uma criação humana. Para além do instinto de preservação da espécie e manutenção da vida, os seres humanos também se organizaram ao longo da história por fatores subjetivos, como, por exemplo, afinidades, gostos, semelhanças, entre outros. As teorias clássicas da sociologia apontam ainda a criação das sociedades como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de condutas, moral, ética, entre outros, e em instituições bem definidas. Família, trabalho, escola, igreja, etc. Em suma, a sociedade e os seres humanos estão intrinsecamente conectados. Qual é o tema, a ideia principal deste parágrafo? Mas a ideia é sempre extrair do texto de maneira bem objetiva, né, e clara o que o texto nos apresenta. Se a gente for por esse ponto de vista, então o tema deste parágrafo é: a sociedade é uma criação humana. Né? Quais argumentos, né, comprovam, que afirmações estruturam esta afirmação? Que argumentos circulam ao redor da ideia de que a sociedade é uma criação humana? Olha só na tela o que eu fiz para vocês poderem dar uma observadinha, né, ficar uma clareada. A sociedade é uma criação humana. Os seres humanos também se organizaram por fatores subjetivos, afinidades, gostos, semelhanças. Teorias clássicas da sociologia apontam a criação das sociedades como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de condutas, moral, ética. Os seres humanos estão intrinsecamente conectados. Eu vou, né, transformar nisto aqui, neste resumo. A sociedade é uma criação humana. Os seres humanos se organizaram por fatores subjetivos. Afinidades, gostos, semelhanças. Teorias clássicas da sociologia apontam a criação das sociedades como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de condutas, moral, ética. Os seres humanos estão intrinsecamente conectados. As palavras-chave que eu achei nesse texto foram sociedade, sociologia e estruturas ordenadas. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigado a você, Mauro. Obrigado aos alunos por estar com a gente hoje à tarde e até a próxima aula. Até mais, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.